na espera. A Sara é uma mulher bela que deixou sua terra e foi em direção ao desconhecido. Foi apenas baseada na palavra do seu marido. E foi uma atitude de coragem de Sara, na verdade, Revela aqui a cumplicidade para com a esposa. E Sara era assim, Ela não questionou, ela simplesmente arrumou a mudança e foi, sem questionar. E Deus vai incluir nesses planos grandes que tinha para com o seu marido. Afinal, foi por meio dela, era por meio dela que esses planos seriam cumpridos. Gênesis 17, 16, a gente pode ver isso, o que lhe reservava o futuro, Grandes provas da sua fé, confrontações com Deus, erros, acertos e demonstrações de perseverança, o que garantiu a ela um lugar na galeria dos heróis da fé, com a menção de que alcançou a promessa que lhe havia sido feita. Então, em Gênesis, no capítulo 12, nós temos aí um começo com cumplicidade. Porque começa assim, de repente seu marido entra na tenda e fala, arruma as coisas aí, arruma a mudança porque nós estamos partindo. Deus falou comigo. E aí Sara pergunta, para onde iremos? E o marido responde, para onde Deus nos mostrar. Então muitas mulheres no lugar de Sara, com certeza, você ficou louco, Você vai largar aqui, vai abandonar seu trabalho. Realmente é coragem. Lendo a história de Sara, me fez lembrar no testemunho do vocalista do Trazendo Arca, quando ele esteve aqui na igreja de Centenário, quando a igreja ofereceu R$500 para ele trabalhar, ficar em tempo integral como músico da igreja. E aí ele falou assim que ele parou e pensou assim, mas nossa Senhor, com mulher, com filho, família, o que eu vou fazer com R$500, Mas a esposa foi a primeira a aceitar o desafio. E isso é muito importante na vida de alguém que realmente quer ter êxito, quer ser abençoado, porque Deus espera de nós um sim e não um questionamento. Ele espera que você fale, não, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Você nem sabe para onde Deus vai te mandar, você só está preparado para onde quer que seja, que Ele tenha que te mandar, E geralmente essa seria uma atitude das mulheres atuais, Seria questionar, começar uma discussão, porque para onde? Vai esperar Deus falar quando, como, Então realmente são questionamentos e coisas que Sara não fez. Sara, tanto que Pedro cita um exemplo, A Sara foi assim tão segura do que ela estava fazendo que Pedro, em 1 Pedro 3, de 4 a 6, ele cita novamente Sara como um exemplo a ser seguido. Não encontramos registro de resistência nessa mulher. Ela não temia mudança rumo ao que lhe era desconhecido, confiava em seu marido e isso lhe bastava. Realmente ela foi um exemplo de obediência, pode até dizer que de submissão, porque ela estava certa de que o Deus em quem ela cria, que ela confiava, era o que estava guiando. E com certeza o melhor de Deus, sempre o Senhor tem o melhor para nós. E o que Sara não sabia é que estava tendo início aí uma história que marcaria a existência da humanidade. E ela foi incluída nesse enredo divino por causa da sua disponibilidade, a fidelidade ao seu marido. Olha que coisa linda, Devemos levar em consideração que Sara, ela era casada com um homem próspero, vivia com tranquilidade na terra em que ela habitava, e ela decidiu obedecer à voz de Abraão. A sua peregrinação levou a uma cidade chamada Negueb, onde ela enfrentou a primeira dificuldade, a fome. Encontramos alguns registros de reclamação? A Bíblia fala? Não temos nenhum registro de reclamação de que Sara, passando por essa primeira dificuldade, ela abriu a boca para reclamar. Não. Resolveram ir para o Egito. Lá, mais uma vez, Sara demonstrou cumplicidade, obedecendo ao plano elaborado por Abraão, com o intuito de poupar a própria vida,
O nível de compromisso e desprendimento de Sara merece destaque. Deus não aceitaria outra pessoa para ser mãe de Isaac. O propósito do Senhor era com Abraão, mas ele incluiu Sara. Um não seria separado do outro. A honra que Deus concedeu a ela contribuiu para uma maior cumplicidade entre o casal. A partir do momento que você casa, você se torna uma só carne. E Deus não tem plano de separar. Para onde fores eu irei, né? Onde repousares eu também repousarei. Então tudo que o Senhor tem é para os dois. A bênção de um é a bênção do outro também. Quando nós lançamos na obediência ao Senhor, nós lançamos, né, essa obediência a Deus e damos ouvido àquele que tem encaminhado, nós somos surpreendidos por planos que às vezes a gente não consegue entender, não no primeiro momento, né? Mas lá na frente. E eles são bem maiores que os nossos pensamentos. Deus nos observa e Ele nos abençoa quando nos entregamos aos projetos dele para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer de você nessa tarde. Será que você fez o seu projeto por conta própria, né, e deixou Deus só para abençoar? Eu acho que é melhor a gente deixar, se colocar à disposição e deixar que o Senhor cumpra em nossas vidas aquilo que Ele tem para nós. Que às vezes a gente se frustra, né? Às vezes a tristeza é tão grande por criar expectativas em cima de coisas que Deus não quer para as nossas vidas. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora de uma tal maneira. Então, em meio à segurança, e depois dessa cumplicidade que nós vimos no capítulo 12, indo lá para o capítulo 16, de 1 a 6, a gente vê aqui uma insegurança. O tempo já havia passado consideravelmente, né, desde a promessa feita por Deus de que a partir de Abraão uma grande nação seria formada. Seria isso possível? Pensou Deus falar, olha, vai que a partir de você eu vou formar uma grande nação. É loucura, né? Se a gente pensar com os olhos humanos, gente, esse homem é doido, né? Essa mulher é mais louca ainda, porque realmente resolveu segui-lo. Não tinham filhos, estavam em uma idade avançada. Esse tipo de pensamento deve ter ocupado a mente de Sara de noite. Eu imagino o quanto não deve ter martelado a cabeça daquela mulher. De certa forma, poderia se sentir responsável pelo não cumprimento da promessa. Foi quando teve uma ideia que não seria ideal, mas poderia dar prosseguimento aos planos de Deus, dar sua serva Agar para que concebesse de Abraão. Realmente foi, olha só, né? A que ponto chegou Sara? Ela estava se sentindo já, a insegurança foi grande aqui, ela se sentiu culpada. Deus não colocou, não cumpriu a promessa, de repente é eu que estou atrapalhando, né? Aí surgiu aí uma terceira pessoa, Agar. Essa realmente foi uma atitude desesperada de Sara. Ela queria ver os planos do Senhor realizados, tirando de si a responsabilidade por não conseguir fazê-lo. Sara estava prestes a cair em uma cilada armada pela sua ansiedade. E quantas vezes nós não ficamos ansiosos, né? Porque nós somos muito imediatistas. Senhor, eu quero agora. Aí se a resposta não vem, você dá um jeito de ir atrás. E aí a gente se decepciona, né? Aí o estrago é bem maior. Há planos que Deus quer realizar em nós através de nós. Não adianta empurrar para outra pessoa com o intuito de amenizar o sentimento de responsabilidade, né? A gente tem que esperar. Se Deus falou que é para você, é para você. Sara não conseguiu, né, ficar nessa espera. Ela ficou tão ansiosa, esse sentimento de culpa foi tão grande que ela queria fazer alguma coisa, né? Eu acho que ela se precipitou aí e ela viu na Agar uma válvula de escape. A escrava Agar concebeu, o que para Sara era motivo de alegria, e alívio transformou-se em tormento, né? Uma coisa que ela achou que poderia dar certo, né, e talvez iria tirar um pouco do sentimento de culpa, acabou virando uma tortura para Sara. Agar esqueceu o lugar que ocupava na casa e passou a desprezar essa senhora. Imagino, né? Ela não podia dar à luz, não podia ter filhos, e Agar agora com aquilo subiu, né? Imagino que as humilhações que Sara não passou. Como se já não bastasse a baixa autoestima de Sara devido à sua esterilidade, agora tinha que conviver com uma serva que fazia questão de demonstrar a sua superioridade. Imagina a arrogância de Agar para cima de Sara.
E o que ela não teve que suportar, a atitude de Sara aumentou ainda mais o seu sofrimento. É importante saber administrar o tempo de espera. Quando nós deixamos tomar por sentimentos de desespero e vacilamos em nossa esperança, podemos atrair ainda mais problemas, que só vai nos desgastar, a nós e aqueles que estão próximos a nós. E aí, continuando, em Gênesis, no capítulo 17, de 15 a 22, a chegada de um novo tempo, né? Os sonhos de Deus para o seu povo e para o casal escolhido não iam ser alterados por causa de atitude precipitada. O Senhor, mesmo com essa atitude de Sara, o Senhor não desistiu daquilo que Ele havia prometido. Para ratificar a promessa e a aliança estabelecida com seus filhos, o Senhor mudou os seus nomes. O tempo para o cumprimento da promessa estava próximo. Era necessário conferir títulos reais ao casal. Abraão teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, né? Pai de muitas nações. Sarai significa minha princesa, passou a chamar-se de Sara, princesa, ou seja, princesa de todos. Títulos novos para os descendentes, para que os descendentes fossem nobres, na verdade, né? Que através de Abraão seria formada uma grande nação. O Senhor pensa nos mínimos detalhes. Nós não somos detalhistas, não. A gente projeta tanta coisa para a nossa vida e a gente esquece dos detalhes. E o Senhor não. Ele sabe e Ele projeta as coisas tão detalhadas, que não te falta nada. Quando a gente se coloca na posição e espera que Deus concretize aquilo que Ele tem para as nossas vidas, não há erro nos planos do Senhor. Eles são perfeitos. E foi o que aconteceu, né? Apesar da Sara ter atropelado pela ansiedade, né? Pelo sentimento de culpa, que o Senhor cumpriu a promessa que havia feito aquele casal. Antes da chegada definitiva da promessa, ainda existia uma etapa a ser vencida. Sara precisava ser confrontada por Deus. 2 anjos apareceram a Abraão. Como boa anfitriã, Sara correu a preparar a recepção. Tão logo seu marido lhe anunciou a visita. Para termos uma noção do que ela era, de como ela era escolhida por Deus para o cumprimento de seus planos, nós vimos aqui o anjo perguntando onde ela se encontrava. Estando do lado de fora da tenda, ouviu conversa dos anjos com seu esposo. Eles diziam que ela engravidaria. Sara riu. Como poderia ter um filho na idade em que ambos se encontravam, né? A pessoa, eles já estavam de idade. Eu imagino quando ela ouviu aquela conversa. Só pode estar... Estão viajando, né? Não, pirou, né? Não tem condições disso acontecer. E ela se preocupou com o processo, considerava que dessa forma não seria possível, afinal já havia passado muito tempo, né? Eu acho que Sara havia até esquecido, falar, o Senhor não vai cumprir mais. E ela já tinha até aceitado, né? Já que Agar já tinha concebido ela falou, isso não vai mais acontecer na minha vida. Reações como as de Sara não são incomuns nos nossos dias. Quando a promessa demora a ter seu cumprimento, a espera torna-se angustiante. É comum a oscilação entre a empolgação com o acontecimento esperado e o desânimo, né, provocado pela demora. A gente realmente entra num desespero muito grande, porque às vezes, nossa, o Senhor já se passaram 10 anos. Eu estava conversando, eu conheci esse homem de Deus que passou, né, ele dando o testemunho dele, por onde ele passou, quem ele foi e o chamado dele, porque ele faz reforma de capas de Bíblias e no couro, e coisa mais linda, né? E ele falou uma coisa que marcou, porque ele perguntou para mim e falou assim, olha, você tem uma missão, mas ainda não está na hora. Eu falei, nossa. Ele falou assim, você já parou para pensar que foram poucos, né, os servos nos quais Deus cumpriu os planos muito novos, geralmente já eram pessoas de idade, né? Ele falou assim, você está só com 43, de repente não vai ser agora, a gente vê os projetos do Senhor sendo cumpridos, quando às vezes você chega nos 50 anos, é que realmente às vezes a maturidade demora a chegar, né? A gente começa a trilhar caminhos nossos, né? E vai só retardando os projetos do Senhor para serem realizados na nossa vida.
Mas aqui existia, e quando ele falou aquela palavra, aquilo confortou meu coração, né? Então, hoje eu espero, eu sei que Deus tem planos a ser cumpridos na minha vida, mas eu sei que é no tempo dele, não é no meu, né? Assim como no seu também. Você deve ter projetos, planos, promessas do Senhor, que às vezes você até esqueceu e falar, o Senhor nunca vai cumprir. Ele falou uma vez, mas acho que ele nem vai cumprir. Não, vai sim, né? A Bíblia diz que antes que a gente baixe a sepultura, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Existia algo que Sara e Abraão eles precisavam fazer, e para que Isaac viesse ao mundo, né? Isso Deus deixou bem claro naquele momento, antes que a incredulidade achasse espaço no coração de Sara, porque ela estava rindo quando ela ouviu aquela conversa, né? Já tinha passado da idade, né? Como que ela ia engravidar? E o Senhor a repreendeu. Por quê? Por que se riu Sara? Gênesis 18, versículo 13. Sara tentou se esquivar negando o acontecido. Ela esqueceu algo muito importante. Não podemos enganar o Senhor, né? Como ela achou assim, não, ninguém está vendo, ela estava rindo escondida ali, né? Mas, no entanto, Deus a confrontou. Não teve para onde ela correr, né? Essa confrontação foi necessária. Sara precisava dessa experiência com Deus para conhecê-lo melhor. Ela sabia de todas as coisas, inclusive o que estava no interior, né? Deus conhecia Sara muito bem, inclusive o que estava ali no interior dela, coisas que às vezes a gente ainda vai pensar, o Senhor já sabe. E era o que estava acontecendo naquele momento, né? Deus sabia que o seu corpo ainda podia gerar vida. Não adianta apresentarmos nossas justificativas a Deus por causa de comportamentos inadequados, né? O que pensamos e fazemos deve ser compartilhado com Ele, sinceridade e arrependimento. Às vezes passou um pensamento que você sentiu, Senhor, me perdoa. Passou assim porque foi um momento de angústia, de ansiedade, e eu pensei assim, eu mesma falo por mim, quantas vezes eu dobrei meu joelho ali e chorei, Senhor, me perdoa, porque eu sei que o Senhor prometeu, eu tenho que aprender a esperar, né? E quando você perde, nossa, aí é que você sente mesmo a presença do Senhor ali. E isso aconteceu com Sara, né? Só que ela achou que Deus não estava vendo aquilo ali, né? Então, essa sinceridade e arrependimento ajuda a orientar e agir corretamente, né? Importa que estejamos em condições de sermos abençoados pelo Senhor. Finalmente a promessa se cumpriu. Depois de um longo tempo de espera e exercício de fé, Isaac nasceu. Agora o riso de Sara era de grande alegria, né? Não mais de incredulidade. Deus me deu motivos de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gênesis 21, 6. Eu imagino o sorriso de Sara, a alegria dela. Já não era mais um sorriso de dúvida, né? Mas era um sorriso de alegria porque algo estava sendo cumprido. Muitas coisas acontecem enquanto esperamos o Senhor. Como nos conduzimos como que a gente deve conduzir nesse processo? Sara permaneceu no papel de esposa, cúmplice, ela não se revoltou, aprendeu em seus momentos de alegria e de tristeza, aceitou a repreensão e seguiu em frente com uma postura transformada. Ela recebeu a recompensa, né? Você vê que ela foi, olha, a Sara é um exemplo de esposa que obedece, que ouve, que compartilha. Foi uma grande mulher, né? É um exemplo realmente. E as bênçãos que Deus tinha para a vida de Abraão foi por intermédio dela. Você vê que o Senhor tinha planos e os planos do Senhor para a vida de um casal não é para um, não, é para os dois, né? Que coisa linda essa história. Então muitas coisas acontecem enquanto esperamos no Senhor. Então nós devemos nos preparar para isso, né? É interessante como que Sara teve a sua beleza preservada, mesmo diante de tantos momentos assim de aflição, né? Ela teve essa beleza dela, ainda despertava a admiração dos homens. Gênesis, no capítulo 20, a gente vê isso. A beleza de Sara se preservou enquanto esperava, não em coisas temporais, mas na promessa de Deus. Enquanto esperamos, não desgastemos com os acontecimentos angustiantes da vida, mas alimentemos a certeza de que o Senhor nos preserva
para o momento do cumprimento da sua promessa. Será que você está em condições de usufruir dessa promessa? Ou será que nesses momentos de espera, daquilo que você tem, daquilo que anseia o seu coração, você está murmurando, você está duvidando, você está desobedecendo? Eu acho que agora é hora para a gente preparar, a parar e meditar e ver esse exemplo de mulher que foi Sara. Com tudo isso, como nós vemos lá desde o início, por isso que o tema é a beleza que se preserva na espera. Mesmo com a idade, ela era uma mulher bela. Mesmo na idade em que ela estava, que ela gerou Isaac, ela continuava bela. Por quê? Porque ela foi obediente a Deus. Ela teve momentos de conflitos, momentos desesperadores, tanto é que ela teve aquela atitude de colocar em uma terceira pessoa que foi Agar. Mas mesmo assim, o Senhor manteve a promessa, mas mesmo assim ela se manteve confiante. E isso é muito importante. Isso fica aqui o exemplo de Sara para mim, para você que nos ouve. E a pergunta, será que você está em condições de usufruir da promessa? Será que você está preparado? Então, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Então, quando nós temos que esperar para que as promessas dele sejam cumpridas nas nossas vidas, nós devemos estar vigiando e orando, tá? Temendo ao Senhor, constantes, firmes, perseverando na palavra e sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E não desanime não, tá? Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, no tempo dele. Basta você ficar na posição de servo, servo obediente, serva obediente. No nome de Jesus. Amém.